pessoal, como que vocês estão? Mais um dia dessa quarentena, né, que parece interminável, mas tudo vai passar com fé em Deus e vai dar tudo certo. Aqui sou eu, né, sou a professora amada Carol, com mais uma aula especialmente para vocês, tá? O conteúdo de hoje, que eu disponibilizei um material lá no grupo, é estrutura e formação de palavras, é um tópico presente no edital da Fundep para o concurso do IPREMO e também é um tópico que vem sendo trabalhado com as minhas turmas de 8º e 9º ano lá da escola, tá? Então é um conteúdo pertinente para todos. Então eu vou passar para as explicações. Hoje eu ainda não tive disponível a sala para a gente utilizar, para usar o quadro. Em função disso, estou gravando de casa e eu vou encaminhar uma projeção, uns slides que vão coincidir muito com a minha fala hoje. Então desculpem, mas eu preferi gerar um conteúdo para ajudar vocês a estudarem, ainda que não fosse exatamente da maneira como eu quero, beleza? Então eu vou começar a falar com vocês sobre o conteúdo, a importância disso, dar uma geralzona e depois vocês ficam com a parte que vocês já receberam de material, tá? Então, primeiramente, para falar em estrutura de palavras e processos de formação de palavras, nós precisamos entender primeiro que a língua, ela não é simplesmente um meio de comunicação, ela é muito maior do que isso. Ela é utilizada para que a gente possa produzir cultura. Nessa interação uns com os outros, mais do que nos comunicar, nós estamos produzindo cultura, produzindo e construindo a identidade de um povo, de uma nação e de tudo mais, né? Então isso é muito importante. E dessa forma, o que a gente vai pensar? Que a língua, ela sofre alterações, né, com o passar do tempo. Novas palavras vão surgindo, outras palavras vão caindo realmente em desuso por conta desse processo acelerado de evolução. Da mesma forma que a tecnologia ela avança, a língua também sofre os mesmos processos de evolução. Então, pensando nisso, é importante a gente falar que o nosso léxico, a nossa língua portuguesa, o nosso vocabulário, fundamentalmente ele é composto por palavras de origem latina, certo? Mas foram sendo incorporadas, misturadas, né, palavras de outros povos, né, de outras línguas, pelos diversos processos de conquistas de território, né, de mobilidade de povos, e isso não nos vem ao caso neste momento. A gente precisa saber somente que o nosso vocabulário, ele sofre influência de diversas origens, certo? Então, por que isso é importante? Porque muitas vezes, se eu conheço a maneira como uma palavra ela é formada, eu consigo compreender, inclusive, deduzir o seu significado. Nesse sentido, vale lembrar que a Fundep, ela aprecia muito esse tipo de questão. Ela coloca nas suas provas de língua portuguesa textos que normalmente contêm palavras muito estranhas, palavrinha nova para você, muito esdrúxulas, assim, esquisitas, que você nunca viu. Você não sabe se é de comer ou de passar no cabelo. E você tem a tarefa de deduzir o significado dessa palavra. E aí você pensa, o que eu faço? Eu não posso consultar os universitários, vou jogar para o universo, eu vou desistir. O que eu vou fazer? Normalmente a gente consegue resolver a questão com tranquilidade e de uma forma bastante segura, muitas vezes entendendo de processo de formação de palavras, identificando esse radical. Então, por exemplo, vamos começar de uma coisa bem basiquinha. Se eu pego a palavra cabide. A palavra cabide é o que a gente diz de uma palavra que tem um significado arbitrário. Por quê? Nada na raiz dessa palavra me indica o sentido dela, né? O que eu percebo quando eu vejo a palavra cabide é que a minha memória ela precisa trabalhar em duas frentes. A primeira delas, no sentido de eu aprender o que essa palavra significa e memorizar, e como que é feito o registro dessa palavra. Então,
eu não consigo deduzir o sentido dela somente pela estrutura. Agora, se eu pego a palavra, por exemplo, já que está aqui um brilho, né, bem atrás de mim, se eu pego a palavra guarda-roupa, ainda que nunca na minha vida, na minha existência, eu tenha visto, ouvido falar, se eu sei o significado da palavra guarda e da palavra roupa, eu vou construir o sentido total dessa palavra, ou pelo menos parcial. Eu vou saber disso por conta da estrutura dessa palavra. Então eu posso também entender que existem significados que eu posso construir por antonímia, que seriam os antônimos, né? Se eu digo raso, fundo, claro, escuro. E vou perceber nesse sentido que eu construo algumas palavras por acréscimo. Eu posso ter a palavra leal, mas quando eu acrescento surge uma nova palavra, desleal. E é justamente nesse processo de constituição de palavras, de acréscimos, que a gente vai falar desses processos de formação, certo? Nos slides que vocês vão receber, vocês verão que está tudo esquematizado, bem resumido, em relação àquele material mais extenso que eu passei para vocês. Então, o que eu preciso entender de processo de formação? Primeiro que eu tenho 2 processos principais, que seriam o processo de derivação e o processo de composição. São as únicas formas de enriquecimento desse vocabulário? Não, existem outras, mas os que mais têm divisões são esses. Então, quando eu falo de um processo de derivação e composição, eu preciso entender o que eles têm de diferente, tá? Quando eu falo em derivação, você vai guardar dentro do seu coração que derivação, eu tenho uma palavra que eu vou chamar de primitiva, e nessa palavra eu vou acrescentar alguma coisa e vou ter uma nova palavra, certo? Então, eu tenho uma palavra, acréscimo, nova palavra. Já no processo de composição, não é isso que ocorre. Eu não tenho só uma palavra, eu tenho mais de uma palavra. Olha que diferença importante para você diferenciá-los. Eu tenho mais de uma palavra que se unem para criar uma nova palavra. Então, essa é a diferença básica. E como que isso se dá? Gente, é a criatividade que move, que alimenta o nosso vocabulário. Então, na verdade, isso é um processo infinito, porque a nossa necessidade de nomear objetos, situações, ela é infinita. Então, veja bem, um exemplo, no carnaval, o local onde as escolas de samba costumam desfilar, né, os seus carros alegóricos, os seus componentes, a gente costuma chamar de sambódromo. Gente, até um determinado período nós não tínhamos essa palavra, mas as pessoas começaram a fazer algumas associações. Se eu tenho um autódromo, corrida de carro, eu também posso ter um sambódromo, que é um local que as pessoas estão, nem tão correndo, né, mas em direção ao samba. Eu tenho um camelódromo, que é aquele ambiente, né, e essa criatividade vai produzindo novas palavras. Ou também usar palavras com novos sentidos, novos significados. Se eu pego a palavra constituição, quando a gente nós dizemos constituição, ela tanto pode significar, né, a nossa carta magna, mas se a gente for rememorar o sentido original da palavra, não diz respeito a isso. Então, por que isso se dá? Por conta da criatividade. Agora a gente vai falar brevemente dos processos de derivação, que são os maiores, tá? Dentro dos processos de derivação, você precisa entender todos eles com segurança para a hora da sua prova, tá? São 6 processos de derivação que serão cobrados pela Fundeb. Para eu entender basicamente quais são esses processos, primeiro eu tenho que entender o seguinte, que na derivação é o acréscimo de um afixo. Para tudo, professora, pelo amor de Deus, lá vem você com essas palavras. Calma. Afixos, vamos colocar de uma forma bem simplista realmente para a gente entender. É um pedacinho que eu vou colocar antes ou depois da palavra primitiva, tá? E conforme o local que esse pedacinho ocupa, é o meu processo de derivação. Então, eu posso ter um prefixo
e um sufixo. Isso é afixo, certo? Então, quando eu tenho prefixo, vamos fazer relações. Tem a palavrinha pré. Então, a gente tem pré-natal, pré-nupcial, pré-escola, é aquilo que vem antes, certo? Então, quando eu tenho um processo de derivação prefixal, significa que esse pedacinho veio antes da palavra primitiva. Se eu tenho a palavra primitiva tampar, e aí eu construo para você a palavra destampar, foi um processo de prefixação, uma derivação prefixal. Ok? Se eu vou passar para um processo sufixal, você vai lembrar, pré veio antes, então sufixal vem depois. Então, se eu pego para vocês, eu tenho a palavra útil e constituo a palavra utilidade, eu estou criando uma palavra por um processo de derivação sufixal, porque veio depois da palavra primitiva. Pode ocorrer também que eu construa palavras com acréscimo de prefixo mais sufixo. Isso acontece de duas maneiras e tem que ter muita cautela para identificá-los, porque os processos podem confundir o candidato ou o aluno que se distrai, não presta muita atenção nesse detalhe. Por quê? Nos dois processos eu tenho um acréscimo de um prefixo e de um sufixo. Porém, na derivação prefixal e sufixal, não é simultâneo, não é ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui nos slides para vocês a palavra descarregamento, tá? Nós vamos perceber que eu posso ter a palavra descarrega e só depois que eu constituir a palavra descarregamento. Ou poderia ser o contrário, tenho a palavra carregamento e depois acrescentei e construí a palavra descarregamento. Isso nos mostra que nesta palavra ou em palavras semelhantes, a construção com o prefixo e o sufixo, ela não foi ao mesmo tempo. Primeiro um, depois o outro e quando eu segmento eu sempre tenho a palavra, ok? Já na derivação parasintética, esse acréscimo ele é simultâneo. Eu só tenho a palavra gerada se eu fizer esse acréscimo simultaneamente. Então, eu coloquei para vocês a palavra descontar. Descontar não significa deixar de contar, né? O contrário de contar. Não é isso. Tem a ver com, né, recursos, né, dinheiro. Então, isso vem da palavra conta. Então, eu tive que acrescentar simultaneamente algo antes da palavra primitiva e algo depois para que eu construísse a palavra final, a palavra derivada. Então, quando é simultâneo, ao mesmo tempo, parasintética. Quando não é ao mesmo tempo, prefixal e sufixal, porque eu coloquei os dois, mas não é ao mesmo tempo, certo? Na derivação, ainda nós temos dois processos, que seriam a derivação regressiva e a derivação imprópria. Quando a gente fala de derivação regressiva, nós estamos dizendo que essa palavra ela sofreu, entre aspas, um encolhimento. Ela perdeu alguma coisa, mas muito pouquinho mesmo. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu tinha a palavra descontar, fiquei com a palavra desconto. Eu tenho a palavra custo e a palavra custa, né? Que veio da palavra custar. Então, isso é uma derivação regressiva. E o que seria a derivação imprópria? A derivação imprópria costuma aparecer em provas, tá? A Fundep, no último concurso, teve questão sobre processo de formação de palavras. Então, é importante que vocês saibam este conteúdo. Derivação imprópria é quando a palavra ela vai ser usada numa classe de palavras diferentes. Nós vamos ter aula específica para falar sobre classes de palavras, certo? Mas lembra que tem 10, depois a gente vai falar. Então, se eu pego a palavra fingido, a palavra fingido, ela é particípio do verbo fingir. Mas eu posso usá-la como adjetivo. Se eu digo assim, olha, ele é fingido. Fingido é uma palavra que, neste contexto, torna-se um adjetivo. Isso seria derivação imprópria. Observem que não é um conteúdo complexo, mas é um conteúdo que demanda que você tenha atenção e que estude, né? E procure memorizar a ideia central de cada um deles.
Então, dentro de derivação, são esses 6 processos que eu passei para vocês, tá? Vocês vão ver esquematizados no slide e na postilhinha que eu mandei. Não acabou. Nós temos também ainda um processo chamado de abreviação. A abreviação, ela tem 3 modalidades, mas a ideia central é a mesma em cada uma delas, que é uma espécie de redução, certo? Essa redução, ela pode ser bem marcada mesmo, por exemplo, eu tenho a palavra fotografia, eu digo foto, moto ao invés de motocicleta. Eu posso ter uma abreviação por uma supressão fonética, então se eu digo Mengo, todo mundo sabe que é Flamengo, mas houve uma supressão. E por uma representação, se eu digo Partido dos Trabalhadores, PT, SOS, como significando um pedido de socorro. Então, a abreviação você vai guardar dentro de você que ocorre uma redução. Não confunda com a derivação, regressiva, tá? Que a perda da regressiva ela é muito pequena. Dentro da abreviação, esse processo ele é mais visível, mais notável, certo? Outro processo de formação de palavras é o neologismo, que ele é realmente responsável por uma grande variedade de palavras novas, de enriquecimento do nosso idioma e de qualquer outro. Pode parecer para vocês 2 situações de neologismo. Primeira, o empréstimo, tá? E a segunda, o estrangeirismo. Tem aparecido algumas coisas como o estrangeirismo, tem sido recorrente, tá? Cuidado com as manifestações epifânicas, o povo me conhece, já sabe, né? Quando a gente fala no empréstimo, significa que eu peguei essa palavra de um outro idioma e que ela está incorporada no nosso idioma. Então, por exemplo, a palavra boutique, uma palavra de origem francesa que já está devidamente incorporada ao nosso idioma e faz parte do nosso dia a dia, tá? Outra situação é o estrangeirismo. Porque o estrangeirismo, eu vou utilizar essa palavra tal como ela é. Então, você vai sair hoje para comer fast food? Não, não vai, porque você está de quarentena, tá? Você pode pedir por delivery, tá vendo? E que mais? Por exemplo, meu mouse estragou, não tem loja aberta. Então, são questões, são palavras que pertencem a outro idioma, mas que já estão plenamente em uso na nossa língua, certo? Então, dentro dessa parte inicial, falta a gente falar um pouquinho sobre os processos de composição. Composição é muito tranquilo. Composição nós temos 2 processos, tá? Quais são esses processos? O primeiro é aglutinação e o segundo justaposição. Vamos entender a ideia geral de novo, relembrar. Dentro da composição, eu tenho a união de mais de uma palavra. Não é uma só como na derivada. Eu tenho mais de uma palavra. E se essa união de palavras ela é justa, ninguém perde nada, eu vou chamar de composição por justaposição. Justaposição. Então, por exemplo, bomba relógio, couve-flor, são elementos, são palavras que foram criadas por uma união e ninguém perdeu nada. Eu reconheço claramente essas palavras unidas e tudo bem. Quando ocorre a aglutinação, houve nesse processo de fusão alguma perda. Então, por exemplo, a palavra noroeste, a palavra planalto, a palavra pernalta, são palavras que surgiram pela união de mais de uma palavra, certo? Porém, essa união houve alguma perda, não foi justa. Então, a gente vai chamar de aglutinação, certo? Observem que o conteúdo ele não é complexo, os nomes são estranhos, mas a ideia em si de cada uma deles é bem tranquila. Só para a gente fechar essa aulinha de hoje, que eu não quero que ela fique muito extensa, porque fica cansativo assistir os vídeos, né? O que eu quero que vocês guardem sobre este assunto? Processo de formação de palavras, tirando aqueles pequenininhos principais. Derivação, composição. Derivação divide-se em 6 processos, que nós vimos, composição em 2 processos. Qual que é a diferença entre eles? A derivação, eu tenho uma palavra primitiva, acréscimo de afixo, surge uma nova palavra. Composição, união de palavras com perda
ou não. E aí eu tenho uma nova palavra, tá? Então, bem tranquilo. No material que eu enviei para vocês, é bem mais explicativo, né? Longo. No finalzinho tem exercícios e no finalzinho dos exercícios o gabarito das atividades. Respondam, tá? E deixo para vocês um recadinho. Quem estuda, seja para concurso público, seja para vestibular, seja porque está estudando, que não está tendo aula, lembre-se da regrinha dos 3 R's para sua vida. O primeiro, resuma, tá? Faça resumo de todos os seus conteúdos, tá? É preciso que você resuma, que você anote para que o seu cérebro processe melhor esses conteúdos. Resumir. Depois, que eu vou fazer o que com isso? Meu Deus! Você precisa revisar os seus conteúdos, você precisa relacioná-los, responder exercícios. Só assim você vai realmente sedimentar esse conteúdo dentro de você, tá? Então, passo a passo você vai construindo a sua vitória, né? Mantenham-se firmes, persistentes, resilientes. Só não conquista a sua vaga quem desiste no meio do caminho. Então, a desistência, ela não pode fazer parte do nosso vocabulário, certinho? No mais, gente, fiquem com Deus, continuemos juntos e persistindo que esse momento vai passar. Qualquer dúvida pode me encaminhar e eu já estou preparando a nossa próxima aula. Pretendo ter vídeos mais ou menos nessa duração para não ficar tão maçante. Um cheiro, um beijo e um queijo. Fiquem com Deus.